E à medida que se aproximam as eleições, as legendas intensificam suas estratégias de comunicação para dialogar com os eleitores. Para repercutir esse assunto e como discutir essa questão, trabalhar um assunto muito pertinente nos dias de hoje, que são as fake news, nós conversamos agora com Gilmar Tato, que é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Gilmar Tato. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes, quem está assistindo a TV. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Gilmar, falar de eleição hoje, num momento tão delicado, em estratégia de comunicação, imagino que seja muito delicado, principalmente para um dirigente que detém aí, é responsável pela Secretaria de Comunicação de uma legenda, como você, do Partido dos Trabalhadores, em tempos de fake news. Como é que é trabalhar essa questão, Gilmar, para não deixar que fake news intensifiquem aí e mudem o voto do eleitor, ou seja, que o eleitor se baseie em cima de informações concretas e verdadeiras, Gilmar? Assim, primeiro, não desviar o foco, que é justamente quem produz as fake news querem que nós façamos. Não desviar o foco significa falar da vida do povo, falar da realidade do povo, falar da carestia, da desigualdade social, da falta de comida no prato, falar da área de saúde que o povo está desassistido, falar que o povo está sem emprego. Então, falar da economia. Essa é a principal coisa. Nós não podemos, de maneira alguma, cair assim, no erro de desviar o foco, que é justamente o que o nosso adversário quer. Então, nós vamos continuar falando da economia, falando da realidade do povo brasileiro, e o presidente Lula tem insistido nisso, e tem falado todas as vezes, e isso é fundamental. Segundo, nós temos um monitoramento de rede, de tudo que acontece na rede, que tem a repercussão, evidentemente, que tem algum alcance, e a partir deste monitoramento, aquilo que for crime, nós encaminhamos para os nossos advogados, e aquilo que for, do ponto de vista de conteúdo político, que exige uma resposta política, nós, evidentemente, produzimos conteúdos para combater isso. E solicitamos todas as pessoas que recebem essas imagens, essas mensagens, que não reproduzam. Manda para a central de fake news, de combate a fake news que nós temos. A pré-campanha do presidente Lula já está organizada para isso também. O PT estava organizado, passou para a pré-campanha do presidente Lula. E estamos fazendo um trabalho articulado com todos os outros partidos no sentido de integrar as redes de comunicação. Então, o lema é o seguinte: não desviar o foco, falar da política, falar da realidade do povo brasileiro, falar da economia e, por outro lado, não entrar na onda deles. E fazer essa articulação com os partidos. E produção de conteúdos para que isso realmente aconteça. Eu estive em Brasília no começo da semana, o presidente Lula estava lá junto com o ex-governador Geraldo Alckmin, fizemos uma reunião com os assessores de comunicação de todos os deputados e deputadas federais, de todos os partidos coligados, também dos senadores e senadoras. Fizemos também, logo em seguida, no dia seguinte, eu fiz aqui no estado de São Paulo, para a pré-campanha do Fernando Haddad. Nós organizamos todas aquelas pessoas que trabalham com comunicação, os assessores, que também, os agentes, aqueles realmente envolvidos, não só dos parlamentares, mas também envolvendo os pré-candidatos a deputado federal e estadual, envolvendo as entidades, os setores que estão nessa jornada da pré-campanha do presidente Lula, entidades renomadas de esquerda, como a Central de Movimentos Populares, as outras centrais. Então, essa articulação nós estamos fazendo. O lema é o seguinte, Cosmo, a militar na rede, mas militar na rua. Nós não vamos abandonar nenhuma coisa nem outra. As duas são importantes, e evidente que a rua tem um calendário específico que precisa ser cumprido do ponto de vista da legislação, que a campanha oficial começa dia 16 de agosto. Nós temos que preparar para isso, verificar toda uma agenda. Estamos discutindo a agenda do presidente Lula no Brasil, os palanques estaduais, inclusive, e também aqui no estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, organizando para que todos possam
trabalhar na rede de forma adequada, com conteúdo, com propostas, porque falar a verdade é muito mais difícil que falar a mentira, né? Eu estava ouvindo uma apresentação lá do Sidônio, né, que coordena na área de comunicação a campanha do Lula, e ele falou justamente isso, que a mentira, se você tira a ética da mentira, ela vira uma coisa fascinante, por isso que ela atrai. Então, como nós temos que fazer política com ética e, portanto, sem mentira, ela é mais difícil, porque as pessoas querem opinar, querem se posicionar. Então, é um movimento que nós temos que fazer no Brasil. A campanha do presidente Lula, na fala dele lá com os deputados e os senadores, ele falou justamente isso. Ele não é um candidato do PT, ele não é um candidato dos partidos políticos, ele é um candidato, um movimento do povo brasileiro, daquelas pessoas que querem mudança e querem transformação do Brasil. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Falta aí algumas dezenas, né, de dias para que possamos realmente ganhar. Espero que a gente ganhe o primeiro turno. Se não der, vamos ganhar o segundo turno. Não tem problema. Nós estamos na rua e nas redes 24 horas por dia. Agora, falando desse processo das redes, você já mencionou de uma certa forma, mas a gente tem aí 2018, um exemplo de como foi o impacto das redes. 2020, a gente estava ao meio de uma pandemia, distanciamento social, as redes sociais tiveram outro impacto. Como o senhor avalia que essa rede social vai ser tratada nessa eleição de agora, que a gente está voltando às ruas? Você já disse que vai ser um paralelo das campanhas, né, de comunicação, estar na rua, estar nas redes, mas qual que é o peso dessas redes e como que vocês avaliam que ela vai ser trabalhada? Então, 2020 foi um horror. Inclusive, eu fui candidato a prefeito. Você não podia cumprimentar as pessoas, você não podia tirar a máscara. Você tinha que fazer carreatas e ficar em cima do caminhão acenando. Era uma coisa assim, não podia fazer reuniões, porque não tinha vacina, inclusive. Estava começando a vacina no Brasil, em função desse ato criminoso do governo federal, do Bolsonaro. Eles atrasaram a vacina no Brasil. Então, a rua praticamente não existiu em 2020. Agora ela existe. O povo está na rua, a militância está na rua, as pessoas estão fazendo reuniões. O próprio presidente, você vê que fez em Diadema, né, na semana passada, fez um ato fantástico, tem feito um ato onde ele vai agora, ele está na rua 24 horas por dia, evidentemente não pedindo voto, que não pode, mas falando das suas propostas, falando das suas ideias, apresentando quem vai ser o vice dele, então, os partidos que estão apoiando. E também, do ponto de vista de redes, nós, em 2020, nós não estávamos preparados para isso. Mas hoje nós estamos. Ana, você pode perguntar, mas nós vamos competir mano a mano? Eu não sei. Mas não pode dizer que eu sou otimista, a gente não pode também entrar no desespero que achar que a gente está totalmente desguarnecido, não está. Eles vão cometer crimes, eles vão fazer disparos ilegal, eles vão... podem fazer tudo isso. Aí espero que a Justiça Eleitoral possa puni-los de imediato, não analisar depois que o povo vá votar, certo? Então, acho que é vigiar do ponto de vista para que isso não aconteça. Se acontecer, nós temos que dar o troco. O troco é como? Organizar essa rede no Brasil todo. Capilarizar todos esses conteúdos que estão sendo produzidos. O que eu posso dizer é o seguinte: conteúdo nós estamos produzindo. Nós, que eu digo, a pré-campanha do presidente Lula, o PT, os próprios partidos aliados, a militância começa a produzir conteúdo e agora é fazer com que as pessoas possam replicar, quer dizer, possam expandir, entregar para os grupos que cada pessoa tem, familiar ou de amigos, ou por atividade que a pessoa participa. Então, nós aprendemos também a trabalhar na rede. E o PT se preparou para isso. Eu sempre falo isso. Hoje nós temos a TV PT, e às vezes o povo confunde, mas tem diferença. Vocês é uma televisão que tem concessão, é pública, a nossa não, a nossa é partidária, do PT. Eu sei que vocês têm lado, mas nós temos um lado mais lado ainda, entendeu? Na TV PT nós temos o lado mesmo, entendeu? Porque é uma TV do partido político. Nós temos a Rádio PT, nós estamos em todas as redes, nós estamos no Instagram, YouTube, Telegram, TikTok,
Quay, tudo que aparece, nós estamos produzindo conteúdos. E um esforço muito grande para que as pessoas possam interagir, se integrar e estar nesses canais. Por isso, dessa reunião que eu fiz ontem, aqui em São Paulo, na pré-campanha do Fernando Haddad, e também nacionalmente convocado pela presidente Gleisi, pelo Rui Falcão e o Edinho Silva, que são os responsáveis pela comunicação lá da pré-campanha do presidente Lula. E o que é mais interessante é que tanto a comunicação do presidente Lula como a do ex-governador Geraldo Alckmin, dos partidos, ela tem uma integração muito grande, muito forte. Por que isso? Por que mantém essa unidade? Pela perspectiva da gente mudar o Brasil. E pela questão do foco, que o nosso foco é a vida do povo. Então, isso nos unifica. Então, nós temos que ter, do nosso lado, todas as pessoas democratas, que defendem a democracia, que defendem que o povo tem direito a ter uma vida decente. E para isso, a gente junta milhões de pessoas. E o desafio da comunicação é fazer com que essa mensagem chegue para todos e que todos possam interagir. Por isso que eu falo, tanto nas redes, como na rua, e eu sou bastante otimista, está indo muito bem. Precisa melhorar? Precisa melhorar. E cada vez mais, e na medida que a eleição está chegando, o descrédito daquilo que eles fazem e falam aumenta muito. O povo está muito consolidado ao fato de mudar o país, sabe? O fato de votar no presidente Lula. E isso cria dificuldade para eles, mas nós não estamos vacilando, não. Nós estamos vigilantes para que possamos realmente ganhar e preparados do que vem pela frente. A gente nunca sabe, né? O país, agora recentemente, mataram o nosso tesoureiro, o companheiro lá de Foz do Iguaçu. Esse clima de violência jamais visto no Brasil, você não tem muito controle. O que tem que fazer é denunciar e não se intimidar. Quer dizer, nós não vamos sair da rua. Se eles acham que tendo esse tipo de barbárie e ameaçando essas forças progressistas de esquerda democrática, nós não vamos sair da rua, vamos continuar na rua e vamos disputar corações e mentes do povo brasileiro. Gilmar, vamos falar um pouco agora do estado de São Paulo. É um estado mais rico da federação, maior estado, e tem várias contradições, né? Fernando Haddad, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, está aí nas últimas pesquisas, sinalizando estabilizado e à frente dos outros candidatos. Como é que vocês estão trabalhando essa questão aqui no estado de São Paulo, por exemplo? Essas contradições, um estado mais rico, mas muita pobreza, muita desigualdade social. Essa questão agora, um projeto votado na Assembleia Legislativa aí sobre a questão da privatização das terras dos estados, enfim, que prejudica a agricultura familiar. Eu queria que você trouxesse um panorama aqui do estado de São Paulo. Como é que vocês estão analisando toda essa questão e vão trabalhar essa questão? É por isso que precisa do candidato do governador do PT, Fernando Haddad do PT. A questão da sensibilidade social ela é fundamental. E o primeiro ato que o Fernando Haddad vai fazer, e ele tem dito isso, e tem que ser uma prioridade de governo, é combater a fome. Nós não podemos aceitar que o Brasil, as pessoas passam fome. Quer dizer, o presidente Lula, o governo Lula resolveu isso, e Dilma, e que o Brasil voltou ao mapa da fome. Mais de 33 milhões de pessoas hoje não têm a segurança alimentar, não conseguem comer no prazo de 24 horas. E no estado de São Paulo não é diferente. Então, uma das propostas do Fernando Haddad é justamente montar um programa, evidentemente vinculado, articulado com o governo Lula, no sentido de combater a fome rapidamente, porque ela tem pressa. Então, isso é emergencial. Isso não tem discussão, isso não tem debate. Isso a gente já sabe como fazer e tem que fazer urgente. Isso vai ser feito. Aí você tem, dentro do programa, você tem várias coisas que o próprio Haddad tem falado, às vezes eu falo daquilo que é da minha competência. Por exemplo, o estado de São Paulo, você tem 50% das crianças com idade escolar para estar alfabetizada que não sabe ler e escrever. Quer dizer, você imagina se isso é admissível. Isso aqui é um escândalo no estado de São Paulo. Então, é uma frente que nós vamos ter que criar, e o Haddad é da área, ele foi ministro da Educação, ele criou o ProUni, criou o Caminho da Escola e vários outros programas, e aqui vai exigir uma articulação
com os prefeitos, com as entidades da sociedade civil para resolver rapidamente. Resolver como? Deixar a criança de lado? Não. Você ter uma professora com aula de reforço, você ter uma equipe de psicólogos, de assistente social, porque criança é assim, às vezes ela está patinando, não consegue aprender a ler, escrever, depois que você tem um reforço, depois que a mãe ajuda ou um profissional da área ajuda, ela embala, ela vai embora, ela segue os outros. Então, não pode simplesmente não saber ler e escrever, passa de ano e tira o problema da frente. Não, isso é um programa que ele vai fazer. Tem uma outra área que tem a ver com a minha, que é o bilhete único metropolitano. É uma discussão que nós estamos fazendo. Aliás, nós, na próxima segunda-feira, não sei exatamente se é dia 18, 19, vai ter um debate temático, né? Toda semana acontece um tema sobre transportes, e nós vamos debater essa questão de criar um bilhete único metropolitano que tenha integração de todos os municípios nas regiões metropolitanas, de tal maneira que a pessoa possa, com apenas uma tarifa, uma passagem, pegar o ônibus no município de São Paulo, no município vizinho, no metrô, no trem. Então, para isso que serve ganhar a eleição, para você apresentar um programa na campanha, discutir com aquelas pessoas que estão com você, que querem realmente mudança, e depois que ganhar, implementar. Isso o Haddad sabe fazer muito bem. Eu tive o privilégio de estar com ele 4 anos como secretário de Transporte e Mobilidade na cidade de São Paulo. E nós fizemos várias coisas. Ele fez várias coisas em todas as áreas, mas na área de transportes, redução de velocidade, linhas noturnas, bilhete único diário, semanal, mensal, faixas inclusive de ônibus, faixas de bicicleta. Então, são várias ações que foram feitas na cidade e na área de mobilidade, que inclusive nós estamos fazendo pesquisa, viu Cosmo, viu Ana, que aponta que um reconhecimento das políticas públicas que o Fernando Haddad fez na cidade de São Paulo. Felizmente, depois de muito tempo, se tinha uma ideia de que o governo dele estava com dificuldade. Não, na verdade, conjunturalmente era um momento difícil, mas hoje o povo reconhece como ele fez uma administração descentralizada, moderna, transparente e inclusiva, e esse reconhecimento está tendo, e as pesquisas apontam que ele está ganhando, inclusive, na cidade de São Paulo. Então é um motivo de muito orgulho para quem mora aqui há muito tempo e conhece essa cidade como ninguém. Tá certo, então conversamos com Gilmar Tato, que é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Tato, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Abraço, até a próxima.